Já rodamos 86 dias de estrada, mas nada nos preparou para nos sentirmos tão pequenos diante da natureza. A maior árvore do planeta está aqui. E chegar até ela não foi tão fácil quanto imaginávamos. Depois de cruzar desertos e enfrentar o calor do Vale da Morte, seguimos em busca de gigantes. Mas o que encontramos pelo caminho mudou os nossos planos. É curioso como a vida no deserto contrasta com a riqueza natural do Parque Nacional das Sequoias. Chegamos em Olancha e fomos procurar uma hospedagem. Não foi fácil, aqui não tem muitas opções, mas a gente achou uma legal, passamos a noite e descansamos para seguir em frente em busca das sequoias. É isso aí, de Olancha até o Parque da Sequoia, são 4 horas aproximadamente de estradas ótimas e as paisagens vão mudando. E agora a gente já consegue ver algumas montanhas, uma vegetação, o deserto árido e seco ficou para trás. Muita ansiedade agora para chegar no Parque das Sequoias. Mas antes a gente vai passar por Three Rivers. Lotado, hoje é domingo. Chegando em Three Rivers, como eu disse, esse vilarejo funciona como uma porta de entrada para o Parque Nacional das Sequoias e a gente pode observar que está bem movimentado. Eu não sei se é sempre assim, nós estamos em julho de 2025 e aqui já começaram as férias, é o verão aqui nos Estados Unidos e a gente pode observar que está bem cheio. Não sei como é que vai estar lá no parque, imagino que também esteja, não sei se a gente vai conseguir achar um lugar para acampar lá, mas estamos indo, bora lá! Como já era de se imaginar, a gente já pode ver que tem uma fila aqui, ali à frente já está a guarita do parque e é isso aí, né? Porque foram 4 horas de viagem até aqui, a gente parou para comer alguma coisa e agora vamos pro parque, mas já percebe aqui que, ó, tem um congestionamento na entrada do parque. Um pouquinho congestionado para entrar no Parque Nacional das Sequoias. Então, a gente já tem o ingresso, porque a gente comprou o ingresso para todos os parques aqui dos Estados Unidos. Então, acredito que vai ser meio rapidinho. O passaporte dos parques pode acessar direto por aqui, eles só vão conferir e vamos ver o que está acontecendo. A ideia da gente é ficar aqui dentro do parque mesmo, é ficar hospedado no camping aqui dentro, que como a gente fez lá no Grand Canyon. Só que, eu não sei, a gente não fez reserva, então a gente vai tentar chegar e ver se tem disponível. Mas vamos ver como é que fica, né? Bora lá. Chegar não. Vou filmar. Sequoia National Park. Tadinho, machucou. Né? Tá com a patinha machucada, judiação. E aqui a gente descobriu que não basta ter vontade de chegar no parque também. É preciso reservar com antecedência no site oficial, que eu vou deixar depois na descrição aqui do vídeo, porque você pode chegar aqui e acontecer como aconteceu com a gente. Não tinha vaga nenhuma pra gente ficar acampar aqui no parque. Fazer check-in, será também? Tem número, ó. Tem que achar o lugar. Tem número, ó, 11. Eu não sei, tem que procurar a administração, eu não sei onde é. Aqui são os banheiros, ó. Tá vendo? Então bora pra cidade procurar uma hospedagem. Tá tudo cheio a cidade. Estamos aqui. Viemos para visitar o Parque Nacional das Sequoias e acabamos ficando aqui neste local. Uma hospedagem muito agradável, uma garagem segura, isso é muito importante para nós.
Esse é o quarto. Interessante, tem micro-ondas, cafeteira, uma boa recepção aqui nesse hotel. Bora partir pro Parque das Sequoias. Essa hospedagem teve um custo-benefício muito bom. Sequoia Village. E agora vamos para o Sequoia Park, está a 4 milhas. Para ficar no Parque das Sequoias e acampar, você precisa reservar com antecedência. Não foi o nosso caso. Bora lá! Good morning. Good morning. Good morning, miss. ID as well. Ok? ID? ID. Passaporte. Ela vai checar. Right, you guys have a wonderful day. Thank you. Thank you. Agora sim, hein, gente? Olha aí. Ninguém, não tem fila, o dia tá amanhecendo. Essa é a hora de você entrar no Parque Nacional. Vale a pena você acordar cedo e começar o seu passeio. À medida que subíamos a serra, o amanhecer nos presenteava, mas as sequoias ainda não apareciam. Aonde estavam os gigantes? Indo uma paradinha nesse mirante para registrar. Aqui é uma placa falando dos animais pra gente, né? Todos os que tem aqui. A rocha, Mororoque. É uma coisa maravilhosa. A gente nem chegou lá nas sequoias ainda, gigantescas, mas só a própria estrada já é um espetáculo à parte. Ela é bem sinuosa e o dia tá assim, o sol tá começando a subir, então é sensacional, sensacional. Bora lá. Slow down for wildlife. Sabe o que significa? Infelizmente, a primeira visão, olha só essa parte da estrada, a primeira visão que a gente tem da floresta, tudo foi consumido pelo fogo, a gente passa no meio e sente como se a natureza tivesse pedido socorro. Mas isso é um alerta, né, pra gente cuidar mais, porque até os gigantes podem cair. E conforme a gente vai rodando aqui dentro do parque, já dá pra ver a natureza se regenerando. Eu não sei quanto tempo isso leva, mas eu imagino que demore muito. A vida vai ressurgindo. E de repente, a estrada se abre entre árvores que parecem tocar o céu. Aqui o tempo não se mede em minutos, mas em séculos. E quando a gente começa a visitar as gigantes, a sensação é simplesmente incrível. Vai vendo. É uma coisa espetacular. Fala oi aí, canola. Deixa eu pegar você. Olha o tamanho desses troncos. É bom pra gente isso, olha lá. E aqui estamos no Parque Nacional das Sequoias, meu povo. Olha isso, é sensacional. Uau! Aí sim, Parque Nacional das Sequoias, hein? Uma reflexão dessas árvores é o quanto nós somos insignificantes. Deixa eu mostrar. Uau! E tem gente que se acha. Nós somos bem pequeninos nesse mundo e estamos aqui para evoluir, certo? Bora lá! Que o Alasca está cada vez mais perto. Uhul. Por aqui você pode simplesmente rodar com seu carro ou com a sua moto ou escolher fazer as trilhas. Nós escolhemos essa. Vamos ver como é que vai ser. Eu estou vendo o povo voltar cansado. Informação importante, gente. No pets. E é isso aí. A mais famosa. Chegamos. General Sherman Tree. Ok.
Momento de reflexão importante aqui. Gratidão. Gratidão. E a floresta está refazendo o seu ciclo. Veja que são os pinheiros pequenininhos, não sei se aí tem alguma sequoia, mas é lindo ver tudo isso brotando, assim como é muito triste ver aquelas queimadas, mas o ciclo da vida, nascendo e morrendo. Agora é o seguinte, agora que vai começar a brincadeira, porque tudo que desce tem que subir, e assim vamos nós subir a trilha das árvores gigantes, desfrutando isso aí, mas eu já vi o povo bufando lá em cima. Bora lá, agora é minha vez. Marcelo já tá lá na frente. Conseguindo, gente, finalizando aqui a trilha. Eu não sei se eu vou fazer mais trilhas, porque é cansativo e a gente ainda tem que trocar para São José, onde eu vou encontrar uma prima minha, que faz anos que eu não vejo. Então, essa é a trilha de hoje. Dentro! E aí, Canola? O que você tá achando desse parque sensacional aqui? Tô achando que eu sou insignificante. Vendo essas coisas maravilhosas e estrondosas de tamanho. É pra pensar, né? O tanto que somos pequenos. Mas vamos falar um pouco da viagem pro pessoal que tá assistindo a gente? Pra chegar aqui, quanto tempo a gente já demorou? Quanto tempo a gente já andou? 19.811 quilômetros. Uau! 83 dias de estrada. 83 dias de estrada, muito calor. Muitas histórias. Muita história pra contar. Muitos desafios. Isso mesmo. E a gente está mostrando tudo isso no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva agora. E a gente vai subir aqui. Vai, vamos subir. É um problema aqui, né, gente? Tem que... aqui. E é o seguinte, cheguei aqui no pé dessa magnífica árvore. Vai vendo. E agora tem mais. É uma caverna, eu vou entrar. Hi, what's your name, please? Como? Alison, e what's your name, please? Luki. Oh, sim, então gera um fascínio a Millie, e aí a gente está contando essa história de todos os adesivos. Alaska, ok? Do you know what place I want to? So you've been to Canada too. Canada? Yes. Do you know what place I want to go in Argentina? Você quer ir para Argentina? Él quiere va a Argentina. Buenos Aires. Oh, Argentina muy muy hermoso, Argentina. Very beautiful, Argentina. Very, very beautiful. I like it. Cordillera dos Andes. E aqui estamos nós no Centro de Informações ao Visitante e realmente o pessoal é muito prestativo e mesmo a gente não dominando o inglês, eles têm paciência e nos dão instruções sobre vários detalhes aqui do parque. Muito legal. E aqui lindo, né? São as explicações da flora, da fauna. E aqui somos nós, no Kings Canyon, do Parque das Sequoias. A gente virou para cá e ali tem o lago e a coisa por aqui é diferente, não é aquela estrutura tão... uma infraestrutura tão como tem lá, tanto que a gente percebe que o asfalto não é tão bem cuidado, mas a beleza natural é também tanto quanto para lá. Muda um pouco e aqui você pode ver o canyon, que é incrível.
Deixamos para trás as milenares gigantes. Saindo do parque? Ok, só sair. Só? Thank you. Mas a jornada continua. A gente está aqui nesse lugar incrível, histórico, para todo mundo que vai para Alasca, nada mais, nada menos com o Califa, o Leandro Califa. E aí, conta para mim, Leandro, como é que foi que começou essa história já faz tempo? Conta um pouquinho. Essa jornada não é apenas sobre estradas, é sobre conexões humanas que tornam o impossível possível.